André. Então tá, qualquer coisa, qualquer problema que tiver, você fala porque aqui eu não tô vendo ninguém na minha tela, tá bom? Só tô vendo a projeção dos slides, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá para não perder. Então a TPC de hoje é 22 de julho de 2020, é o André que está falando com vocês, o mesmo da semana passada, colaboração da PCNP Paula, que é professora de Educação Física também, e atualmente ela trabalha no PCNP de projetos da pasta da Diretoria de Ensino. O pessoal já conhece bastante a Paula dos Jogos, já de alguns anos, tá? Qual que é o tema nosso da TPC de hoje? Quais são os objetivos dessa TPC? Nós vamos continuar conversando sobre, fazendo reflexões importantes sobre os roteiros de estudos e atividades para o período de aulas não presenciais. A experiência de vocês e o conhecimento de vocês é muito importante, esse compartilhamento, e vocês poderem passar para os colegas de vocês, trocar informações. Muita coisa do que a gente ouviu na TPC passada vai servir para nós mesmos nesse período de aulas não presenciais, mas também num período aí, num futuro próximo, quando as aulas retornarem. Foram contribuições muito válidas dos momentos que estamos vivendo e também de como o professor pode planejar e organizar as atividades num período tão difícil para a gente. Afastado da escola, com um volume de trabalho muito grande, fora isso, os compromissos pessoais de vocês. E, com tudo isso, vocês têm dado conta e têm trabalhado da melhor maneira possível. Então, o primeiro objetivo, então, é promover a reflexão sobre os roteiros de estudos e atividades durante o período de aulas não presenciais, compartilhar boas práticas e sugestões que auxiliem os professores no planejamento e na avaliação das atividades. E, na última parte da nossa TPC, nós vamos elaborar um roteiro de estudos da terceira série do ensino médio, de acordo com a unidade temática do caderno do aluno do terceiro bimestre. Diferente da semana passada, em que eu já trouxe toda a estrutura, da situação de aprendizagem e as sugestões, e vocês, com a experiência de vocês e o conhecimento de vocês, puderam fazer a contribuição. Hoje nós vamos fazer um processo um pouquinho diferente. Eu vou apresentar para vocês um roteiro, possivelmente vai precisar de ajustes, porque eu não contei com a experiência de vocês, nem com o conhecimento de vocês, e a partir desse roteiro bem simples e objetivo, vocês vão fazer as contribuições e a gente vai enriquecer o nosso trabalho, vai aumentar o nosso conhecimento, vai poder aprender um pouquinho mais de como a gente faz esses roteiros e essas atividades. E isso, com certeza, vai servir para vocês neste momento que estamos vivendo, mas também em momentos futuros, né? E espero isso, acredito nisso. As contribuições da semana passada no chat, no bate-papo, foram muito importantes, né? Enriqueceram muito, e também quem pediu a fala, quem pediu a palavra e falou também, foi bem objetivo, foi bem certeiro e contribuiu também. Então, espero que nessa ATPC outras pessoas possam contribuir no bate-papo, e se quiser pedir a palavra, sendo também bem objetivo, rápido, para a gente poder enriquecer o conhecimento específico do nosso componente curricular, que é a educação física. Tá? Então, os conteúdos, vamos girar em torno da devolutiva formativa da TPC anterior, de 15/7, não só as contribuições que vocês realizaram pedindo a palavra ou no bate-papo, mas também através da avaliação do formulário, né, que vocês responderam, e também tem produções muito importantes lá, sugestões e apontamentos muito interessantes no formulário. E depois um roteiro de estudos que a gente vai conversar sobre a terceira série do ensino médio, o caderninho do aluno do terceiro bimestre. Eu não tive acesso ainda ao caderno do professor do terceiro bimestre. Então você vai ver que o roteiro que eu montei lá, a sequência de atividades, que você com certeza vai fazer apontamentos para melhorar. Mais uma vez, eu não contei com a ajuda de vocês para fazer. Se eu contasse, com certeza sairia melhor.
você vai ver que é um roteiro preparado para o caderno do aluno, em cima do caderno do aluno. Pode ser que quando chegue o caderno do professor, a gente tenha novas ideias, conte com algumas informações, mas eu acho que dá para a gente pensar em cima do caderno do aluno exclusivamente, sem pensar por enquanto no caderno do professor. Assim que chegar a gente trabalha com ele também, certo? E a avaliação desta TPC, assim como a TPC passada, vai ser por meio de formulário online, que é o formulário que o link está disponível no blog, e você acessa o blog, lá tem o link, tem o QR Code, e você tem acesso a esse formulário, que é importante para você fazer a sua crítica, a sua sugestão, e também para você contar a presença. Eu coloco o link do formulário também no grupo de educação física, caso alguém não consiga acessar o blog. Apesar que o endereço está aí, é bem fácil. Você também pode indicar para outros colegas da sua escola, porque lá tem os formulários de todas as disciplinas, certo? Se algum professor ainda não passou o contato para mim ou para outros professores de educação física e quiser entrar no grupo nosso da educação física, da diretoria de ensino, é legal também. Por quê? Porque geralmente o pessoal tira muitas dúvidas lá, o pessoal tem sempre uma resposta ou uma luz para algumas dúvidas que a gente tem, e principalmente as pessoas compartilham experiências, compartilham as vivências nas escolas, compartilham materiais, dão sugestão, por exemplo, de palestras ou cursos, e por aí vai. Tudo bem? Paula, tranquila até agora? Tranquilo, André, pode prosseguir. No formulário, você vai, no formulário de resposta, só para elucidar alguns questionamentos, ele tem um endereço de e-mail, que você vai colocar o seu endereço de e-mail, que é importante, você vai selecionar a escola, né, um formulário simples, esse de avaliação da TPC, você vai colocar o seu nome completo, o RG, o cargo ou função, eu descrevi apenas os principais, que são os professores coordenadores, professores de educação física do fundamental e médio. Alguns professores têm trabalhado apenas com eletiva, ou tecnologia, ou projeto de vida, então é só especificar em outros. A data da TPC, você coloca a data de hoje, né? Que é dia 22/7/2020. E logo em seguida você coloca o horário que você assistiu a TPC. Se foi com a gente aqui no período da manhã, ou se foi através da gravação no período da tarde e noite. Certo? Depois você tem a avaliação da TPC, dos 3 objetivos que foram mencionados acima, e depois você coloca sua sugestão para próximos encontros e também registre alguma coisa que você achar interessante. Certo? Então esse é o formulário para avaliação e presença da TPC, disponível no blog do Núcleo Pedagógico. Em relação à devolutiva da TPC passada, eu achei muito positiva a participação de todos vocês, já mencionei, não só no bate-papo, ou aquelas pessoas que pediram a palavra. Nos formulários, né, nos formulários de resposta, de avaliação da TPC, os professores citaram alguns aspectos muito relevantes, que é o maior aproveitamento de ATPC por componente curricular. Muitas vezes a gente não consegue sanar todas as dificuldades que você tem em sala de aula, ou trabalhando nesse período com os alunos. São muitas dificuldades e vocês têm tentado superar da melhor maneira possível, mas essa troca de experiência, compartilhar boas práticas e conhecimento é muito importante para o nosso crescimento profissional, para a nossa formação continuada. Então esse foi um aspecto que muita gente mencionou na avaliação da TPC passada, certo? E um outro aspecto é esse que eu já mencionei, a oportunidade de compartilhar experiências e boas práticas entre os professores de educação física, porque tivemos poucos momentos para que isso acontecesse. Vivemos na correria do nosso dia a dia aí, muitas vezes as convocações são para os congressos técnicos dos jogos, ou discutir o currículo em pouquíssimas oportunidades, e agora temos uma oportunidade um pouco maior de conversar sobre o nosso componente curricular e sobre as nossas dificuldades, os nossos anseios, certo?
E um outro aspecto que foi mencionado foi a oportunidade de reflexão em cima dos roteiros de estudos durante esse período de aulas não presenciais. Em cima dessa devolutiva e em cima da avaliação da TPC passada, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos que foram mencionados e conversados na semana passada, que foram essas boas práticas e algumas sugestões. E aí os professores podem interagir no bate-papo aí, ou Paulo, ou quem quiser pedir a palavra, a gente vai conversar um pouquinho rapidinho sobre esse feedback da avaliação e da TPC passada. Chegou-se à conclusão de que os textos e as atividades precisam conter imagens, eles precisam ser textos bem objetivos, por conta da dificuldade que nós temos de elaboração dessas atividades polos desconectados e das particularidades da escola, como, por exemplo, a questão da impressão, o volume de trabalho que vocês têm. Então, chegou-se a essa conclusão que é necessária para que o aluno desconectado tenha acesso a esse conteúdo da educação física. Então, foi um aspecto importante. Eu me lembro de uma fala que, se não me engano, foi a professora Carla que colocou no bate-papo, e acho que a Zirleide mencionou também. Temos a dificuldade de não termos o livro didático para realizarmos as pesquisas, então temos que recorrer aos textos e às atividades e às imagens para que o aluno possa, por exemplo, fazer a sua pesquisa. A Carla comentou que muitas vezes esse texto tem que ser um texto de apoio, bem objetivo, com imagens, e essas perguntas têm que ser perguntas, muitas vezes, adaptadas para as necessidades, para as especificidades de cada aluno. Ela também trabalha como professora auxiliar, né? E ela até mencionou depois, a gente vai discutir mais à frente, da questão das atividades práticas, que às vezes não pode ser alguns movimentos complexos, movimentos mais simples, por conta da necessidade desses alunos. Então foi um ponto positivo que nós conversamos em cima de uma atividade, em cima de uma dificuldade que nós temos, como, por exemplo, a ausência do livro didático. Ela também mencionou, e acho que outros professores falaram também, que você pode diminuir o tamanho da fonte, tentar ajustar para um roteiro mais simples e compacto, levando em consideração, é lógico, se o aluno tiver baixa visão, aí tem que aumentar um pouquinho a letra. Os roteiros têm que ser objetivos e diretamente relacionados com as particularidades dos alunos, conectados e desconectados. Alguns professores mencionaram no bate-papo que aquele roteiro da semana passada era um roteiro um pouco complexo e um pouco longo. Alguns professores falaram muitas atividades em cima dessa situação de aprendizagem. Lembrando que semana passada nós trabalhamos uma espécie de sugestões e apontamentos para que o seu roteiro possa ser um pouco mais longo, um pouco mais complexo, se você quiser, ou um pouco mais simples, dependendo da realidade da tua escola e dos seus alunos, né? Alguns professores mencionaram isso não só no bate-papo, mas também na avaliação. Então os roteiros têm que ser objetivos diretamente ligados. Às vezes, e aí vários professores falaram, às vezes os roteiros para os alunos conectados, você pode investir um pouquinho mais numa imagem, ou nos vídeos, ou até nesse feedback que o aluno vai dar para você, em termos de enviar fotos, enviar vídeos, pesquisas, por exemplo, através das mídias. Enquanto os alunos desconectados, talvez você tenha que ter um roteiro mais objetivo, mais certeiro, pensando nas habilidades, de acordo com a sua realidade. Sempre ressaltando que vocês demonstraram muita maturidade e muito trabalho diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo. Então, vários professores compartilharam várias ideias, estamos apenas relembrando e tentando melhorar, como já foi falado também na semana passada. Em relação a esses dois tópicos aqui, que nós acabamos de conversar sobre as boas práticas e sugestões, algum professor gostaria de comentar, ou no bate-papo, ou pedir a palavra, quer ressaltar mais alguma
alguma situação que eu não falei em relação a esses dois tópicos aqui? Tranquilo, André. Vocês querem, pode pedir a palavra, pode falar. Eu mudei a tela aqui, Paulinha, para ver vocês. Tá compartilhando lá ainda? Sim, André. Sim, então se algum professor quiser fazer algum comentário, se você quiser dar o feedback aí do bate-papo em relação àquilo lá, os professores que fizeram esses comentários a semana passada, aí eu vou lembrando o nome de um por um, porque eu fiz a leitura do bate-papo, depois fiz a leitura do formulário, às vezes eu posso esquecer alguma coisa, as contribuições foram muito interessantes. Então, desculpe se eu não lembrar o nome de todos, mas eu lembrei o nome de alguns. Aí você vê se... No chat está tranquilo. Tá. Semana passada também, eu vou lembrando aqui alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar, né? E aí você tem liberdade de pedir a palavra, falar ou colocar no bate-papo aí. Semana passada também, eu fiz a sugestão de poder compartilhar algumas atividades que os alunos conectados podem te ajudar em relação a algumas atividades que eles produziram e você faz o repasse para os alunos desconectados. Foi uma ideia que surgiu. Eu até comentei depois com o Haroldo, e o Haroldo também me chamou a atenção com um aspecto que é importante ressaltar aqui. André, nós estamos num período de isolamento social. Então, às vezes, aumentar esse fluxo na escola pode prejudicar. Talvez essa ideia sua seja uma ideia que pode ser adequada para um período de revezamento de aulas ou para um retorno gradativo das aulas. Achei interessante estar mencionando com vocês, apesar que alguns professores já fazem uso dessa metodologia ou dessa organização do seu trabalho, e eu acho que cada um sabe a especificidade e o momento que está vivendo em cada escola, o momento que está vivendo no seu trabalho. Então, só para fazer a ressalva, a ideia foi uma ideia legal, e aí você ajusta conforme o momento. André, eu acho que esse momento não é um momento legal da gente utilizar isso. Eu vou pensar nisso lá na frente, porque eu não sei como que vai ser o retorno das aulas. Será gradativo? Será uma porcentagem dos alunos depois a outra? Ou vamos voltar todos juntos? Então, posso usar essa ideia ou essa sugestão para a gente poder acelerar ou repassar alguns trabalhos que os alunos conectados fizeram em relação aos alunos desconectados. Tudo bem até aqui? Se tiver uma pausa aí ou alguma colocação, Paulinha, você me chama aqui. Tá bom? Certo. No último item dessas boas práticas e sugestões, surgiram algumas perguntas no próprio bate-papo e também no formulário de respostas da TPC. E aí eu coloquei uma situação aqui para a gente poder conversar sobre. As atividades práticas nas situações de aprendizagem durante o período de aulas não presenciais. O que é possível fazer? Gostaria de ouvir dos professores aí o que eles pensam em relação a isso, sendo que as situações de aprendizagem têm algumas atividades práticas, algumas sugestões. O que os professores pensam em relação a isso? Vamos compartilhar. André, bom dia. Pode falar, Celso. Bom dia. Eu acho muito interessante esse lance do aspecto prático, uma vez que muitos professores também trabalham com a iniciação, né? Ou seja, com o sexto ano, de repente até com o sétimo, e muitos, né, como a gente vê nos roteiros de atividade, exigem que os alunos façam algumas partes práticas com relação a determinada prática esportiva que eles não dominam. Por exemplo, handball. E às vezes está lá uma sugestão, monta uma equipe para jogar, tal, depois faz uma reflexão, essas coisas. Então, com a interrupção da presencial, acabou que a gente vai ter que adaptar isso daí. Ou seja, ele na casa dele, ele pode fazer alguns movimentos de segurar a bola, se ele tiver uma bola, né, jogar na parede, que
que possa parecer um pouco, né, pelo menos lembrar da questão do handball. E, além disso, muitas outras práticas que às vezes não estão sendo pedidas nos roteiros de atividade, mas são práticas que eles usam no dia a dia, como, às vezes, varrer a casa, como andar de bicicleta, e na rua, eu sei que tem muito aluno de soltar pipa na rua, então, assim, coisas práticas que realmente ele possa fazer sozinho e que também não ofereça, às vezes, nenhum perigo para ele, né? Como teve uma atividade lá do Luiz Fernando no roteiro, era de escalar, tipo escalada, aí ele estava escalando um muro, assim. Não sei se vocês chegaram a ver essa aula do Luiz Fernando lá no centro de mídias. Então ele estava tipo o Homem-Aranha mesmo, bancando o Homem-Aranha lá. Então, às vezes, uma criança do 7º ano, 6º ano, já é um pouco meio que complicado subir no muro, né? Sei que eles fazem isso, né? Mas a gente, às vezes, pedir para ele fazer isso é meio complicado. Então, assim, fazer coisas mais simples, né? Que está ligado ao dia a dia deles, assim, principalmente com o pequenininho do 6º ano, né? Porque já teria ali uma iniciação esportiva, às vezes até uma iniciação, às vezes da luta daria para fazer, né? Quem tem Xbox, essas coisas e tal. E também handball, né? Tem. Então, assim, fazer coisas mais assim, mais posso estar ligado às coisas mais simples, né? Assim, do dia a dia deles, ok? Valeu. Sim. Muito importante essa contribuição sua, Celso. Alguns aspectos que você falou, o cuidado do professor na hora que ele for pedir esse movimento para o aluno, pensando, por exemplo, os pequenos, porque eu não sei se a Andréia está aí, a Andréia do Florivaldo, que uma vez a gente estava, acho que foi recentemente agora que a gente estava conversando sobre roteiros também, e ela falou assim, André, eu também estou meio preocupado, porque nessas atividades práticas, como que a gente faz tal, e eu também fiquei na dúvida em relação a isso. E algumas pessoas colocaram no bate-papo semana passada, né, de quem fica essa responsabilidade, quem é essa responsabilidade. Eu acho que a gente pode, por exemplo, em alguns momentos, fazer a sugestão, e aí vocês, quem pedir a palavra aí pode pedir ou interagir ou dar a sua opinião, tá? Só vou encerrar aqui. Eu quero falar. Acho que a gente pode pedir as atividades, mas, por exemplo, no roteiro de estudo, isso aí não é fala minha, tá? Eu vou falar como se fosse minha, ninguém precisa saber, mas foi a fala da Paula, por exemplo. Ela, André, às vezes quando você vai fazer um roteiro de estudo, você coloca lá alguns cuidados, como consciência corporal, espaço, assim como você se preocupa nas aulas de educação física presenciais. E você coloca no seu roteiro, deixa o seu roteiro ajustadinho e você tira um pouco da sua, vamos dizer, responsabilidade e distância, porque você vai estar sugerindo que o aluno tente, que o aluno possa vivenciar. E um outro aspecto, por exemplo, que eu gostaria de ressaltar, é que no centro de mídias, em uma aula de lutas, eu gostaria de ter até um feedback de vocês. Aula de lutas. Acho que era jiu-jitsu no 8º ano, não vou lembrar agora. Em algum momento, as professoras que estavam realizando a aula, elas pediram para os alunos realizarem esse movimento de oposição com o adversário, ou só foi apenas apreciar? E aí eu passo a palavra para os professores que pediram para falar. Oi, André, o que eu assisti do 9º ano, né, porque eu não tenho o 8º ano, alguns movimentos elas pediram para apreciar e outros elas pediram para executar, coisas mais fáceis, por exemplo, quando você faz sozinho, né, a questão do movimento. Tanto é que eu pedi para os meus alunos também, depois que eu dei uma aula com eles online, essas coisas, para que eles também filmassem ou fotografassem os movimentos, alguma coisa e mandassem, né. Quanto a essa questão da prática aí, concordo com o que o Celso falou, né, até no dia a dia deles, eles já fazem algumas coisas, a gente só dá uma reforçada e ver essa questão da consciência corporal, né, como você também disse que a Paula fez esse comentário. Por exemplo, aqui no 7º ano, quando fala da questão da ginástica de condicionamento físico, a gente também pode elaborar um roteiro como um circuito para eles, para a questão das capacidades físicas, né? Inclusive, eu estou elaborando.
você pode descrever o que você quer, você pode colocar um desenho, demanda tempo, mas dá para ir lá. Buscar algum vídeo que você pode inserir para que eles possam assistir, para eles verem como que é o movimento, explicando a quantidade, né? 30 segundos, descansa isso, e sempre ressaltando, né, da sua condição física, então, dentro do seu limite, reforçando. Eu acho que dá, sim, tem algumas coisas que dá para se fazer, assim, para se adaptar, né? Eu acho que talvez não são todos, né? Agora eu estou pensando o que eu vou fazer com o Chokeball, né? Que eles gostam tanto, como, né, para eles entenderem isso aí, né? Então, assim, eu acho que algumas atividades de acordo com o currículo, para a gente fazer as adaptações, sim, para que eles possam. O que eu percebo aqui, muitos alunos do Mirella, que mora perto daqui da minha casa, eles estão, espaço aqui, eles estão, como o Celso falou, solta pipa direto. Eu encontro vários alunos soltando pipa aqui nos espaços. Então, eles estão saindo. Então, de repente, né, trabalhar essa questão aí com eles, até nas atividades do dia a dia, que está ligado à questão do currículo. Muito bom. É exatamente isso aí. Completou aquilo que o Celso estava falando. Quem que era o professor que queria? Bom dia, André. Bom dia, professores. Ô, professor Alex, tudo bem? Professor Alex, tudo bem? Tudo. Ô André, Oi. Na realidade, eu tentei trabalhar algumas coisas práticas, né? No tênis, por exemplo, eu tenho aquela atividade do jogo de rebatida, que tem que rebater a bola na parede, né? Eu pedi para que os alunos fizessem atividade, gravassem um vídeo e mandassem para mim. Certo? Mas isso dá para fazer, dependendo da escola, se os alunos têm acesso à internet, e não todos que mandaram, entendeu? Então dá para você tentar fazer. No 5º ano, que eu dou aula no município também, o handball, eu trabalhei os arremessos, né? Utilizando bolinha de meia mesmo, acertando o balde, dá para você pensar algumas coisas em relação a isso. Agora, já a 3ª série do ensino médio, eu tive problema essa semana, porque acho que a atividade 2 ou 3 do caderno do aluno do Street Dance fala para que os alunos montem uma coreografia, e como eles estão em quarentena, o que eu pedi? Eu pedi que eles gravassem um vídeo curto de uns 15 segundos, 30 segundos, fazendo alguns passos do Street Dance, né? E tive reclamação, porque alguns alunos acham que vão se expor demais e tal. Eu não sei se a gente pode trabalhar como uma sugestão, mas não obrigatória, porque tem aluno que não topa fazer. Ô, Alex, em relação ao que o Celso falou, que a Zirleide falou, que você falou, o que a gente só tem que agradecer e parabenizar o trabalho que vocês têm feito. É exatamente isso. Alguns cuidados o professor vai ter que ter no roteiro. Como, por exemplo, nessa atividade, e a Zirleide falou muito bem, a Zirleide falou que conhece os alunos, ela tem uma proximidade, pode fazer, você também. Então, às vezes, está dando um problema em relação a essa atividade, por que não pedir só que ele descreva a sensação que ele teve ao dançar, se ele não, os alunos que, você tem a opção de mandar a foto ou o vídeo, se você não quiser, tudo bem, né? É igual o dia do desafio que alguns professores realizaram. Eles postaram nas redes sociais, os alunos que aderiram. Então, acho que esse é o processo de construção mesmo. Talvez no roteiro, deixar bem específico essas questões. Você vai fazer na sua casa, no espaço adequado, cuidado com a consciência, tenha consciência corporal, alguns cuidados para não machucar, e por aí vai. E aí você vai se aprimorando em relação a essa atividade. Então, parabéns, Alex. É exatamente isso. André. E especificamente nesse sentido, você pode mudar um pouquinho nessa devolutiva. Tá bom? E você já vai estar fazendo o seu trabalho muito bem, como você está fazendo. Pode falar, André. Paula. Oi, a Paula, eu estou aqui na interação do chat.
Pode comentar. Que os professores estão acompanhando, né, as aulas do Centro de Mídias e colocaram aqui que alguns movimentos os professores lá do Centro de Mídias pediram para executar, sempre individualmente, e outras atividades foi apenas para apreciação. Isso. A professora Michele gostaria de falar. Pode abrir o microfone, professora. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Tô. Bom dia. Bom, eu também fiz essa atividade, né, dos alunos fazerem um passo. O que eu fiz? Eu fiz em grupo, né, mas como? Cada aluno gravava um passo e aí os alunos editavam num vídeo só, em grupos de 6, editavam num vídeo só e me enviavam. Né, os alunos que não se sentiram à vontade em aparecer na imagem ficavam com o trabalho da edição, eles fariam o passo individual, não precisariam gravar, mas fariam a edição do vídeo, trabalhariam na pesquisa dos passos, e tive um retorno muito positivo, foi bem legal a atividade. Né, porque a vivência, às vezes, o aluno tem vergonha de executar. Outra coisa que eu adicionei, como a gente estava na época junina, eu pedi para eles mixarem uma música de hip hop com o tema junino, então ficou bem legal também, ficou bem atrativo para eles. Pô, legal, Michele, muito bom. Ô, Alex, em cima dessa dúvida que você teve aí, André, posso pedir como sugestão e tal? Vamos jogar essa responsabilidade para os professores aí. Lá na frente você vai ver que eu tenho uma situação dessa daí que eu também estou na dúvida e os professores vão ajudar a gente aí. Muito bom essa fala sua, Michele, que entra naquilo que a gente conversou sobre o Alex, a Zirleide e o Celso agora. Tem algumas atividades que a gente vai ter que mudar um pouquinho a devolutiva por conta dessa especificidade nesse momento. Ressaltando que no Centro de Mídias, pela aula que eu acompanhei, era uma aula de jiu-jitsu, tinha a questão da oposição na luta, mas eles só apreciaram. Você pode fazer sugestões de oposição, uma brincadeira com um prendedor, ou uma bexiga, o Celso até citou do Xbox, que tem a questão da luta. Agora, vai ter problema? Então ele só vai apreciar. Infelizmente, André, nesse momento, né, nós vamos ter que tomar esses caminhos por conta do volume de trabalho que já é grande para vocês e vocês já estão dando conta do recado, e essas novas maneiras, por exemplo, de dar devolutiva. André, só vou ler mais um aqui, que foi bem interessante. A professora Aline concordou com o professor Alex e relatou aqui que, principalmente os pais das crianças dos 6º anos, não autorizam, né, essa questão de vídeo, de imagem por foto. Então, ela solicitou que a criança descrevesse o movimento através dos desenhos. É uma outra possibilidade também. Muito bom. André. Oi. Fala, Victor. Beleza? André, bom dia a todos. Bom dia. Victor. Pode falar, Victor. André, eu ia dar uma sugestão também, né, um apontamento a respeito das atividades práticas. Nessa situação de aprendizagem aí, a gente vive esse momento meio complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aí, como os professores estão falando. Eu também fiz uma proposta também para a segunda série do ensino médio, que é mais na vertente assim, da proposta mão na massa. Né? Então, eu achei interessante que, como muitas vezes a gente fica assim, sem poder fazer a nossa parte prática mesmo, propriamente dita, como a gente fazia, a gente tem que se virar. Então, a proposta mão na massa, né, da atividade mão na massa é interessante, porque o aluno ele começa a entender e pensar sobre aquilo que ele está construindo em mãos. Né? Daí eu propus para o pessoal do segundo fazer justamente a raquete, né? Fazer com papelão, ou fazer com outro material. Eu fui viajando assim na história da construção. E não deixa de ser uma prática também. Com certeza. Aí é interessante também, as perguntas que nós propomos também, foram perguntas instigantes, assim, perguntas gatilhos mesmo. Propus algumas perguntas para eles, como a questão do peso da raquete, onde que a raquete ela responde mais a bolinha, né? Se você for rebater a bolinha, onde que tem essa resposta maior, se é na ponta, se é no meio. Então, diante disso, onde que tem que ter a maior resistência dessa raquete, se é no centro, se é... Então, algumas coisas que você vai construindo, você vai perguntando, e ele vai entendendo diante do processo da construção.
Então, eu acho que é uma proposta legal também para a gente trabalhar dentro das nossas limitações nesse momento. Muito bom, Vitor. Ô, André, posso falar uma coisa também, não? Pode falar, fica à vontade, tá daí. É o seguinte, no meio disso aí tudo, alguns alunos, eles realmente não enviam, né? Eles não enviam a devolutiva com imagens devido a não se expor. Todavia, eu tive uma surpresa agradável. Alguns atletas meus do atletismo, do basquete, e que por eles não fazerem essa devolutiva, eu falei assim, mas será que eles estão fazendo mesmo? E um dia desse eu vi um aluno meu, ele passou aqui perto de casa, e ele falou, professor, eu estou correndo o teste de Cooper, fazendo o teste de Cooper, correndo os 12 minutos, só que eu não estou fazendo só no dia da ACD, do treinamento, não. Eu estou fazendo todo dia, professor. E aquele exercício do vídeo do seu professor, porque essa é a importância, que é nós compartilharmos as atividades que nós fazemos. E tem um professor amigo meu que colocou no Facebook o que ele faz em casa. Aí eu peguei e mandei para o pessoal do treinamento, entendeu? E os alunos estão falando, professor, nós não estamos dando conta, não. O cara tem 75 anos, o professor lá, e nós não conseguimos acompanhar ele. Então, eu acho interessante que esse compartilhar de experiências, se puder, o pessoal que está conseguindo fazer e ter essa devolutiva, colocar no grupo da educação física o que é válido, o que deu certo, né? Deu certo aqui comigo, então põe lá para a gente poder adaptar as ACDs principalmente, né? Para a gente poder adaptar, para a gente sustentar, porque a ACD é uma coisa que a gente não pode perder, tem que manter e tem que zelar por ela. Sim, com certeza. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vou dar continuidade. Nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir relatos de professores com as mais diversas ideias e solucionando os problemas nossos do dia a dia, solucionando as demandas nossas, que não são poucas, né? Então, é um trabalho de excelência que vocês têm feito. Acho que de válido, assim, é ressaltar a questão da sua turma, você tem um conhecimento da sua turma, o feedback que ela pode te dar em algumas situações dessas aulas práticas. Eu acho que é importante também, no roteiro, você fazer alguns apontamentos de cuidados, né? E de como vai ser esse feedback, até por conta de nortear essa atividade para os seus alunos. E o cuidado. Às vezes, se é uma atividade com oposição, às vezes é uma atividade em equipe, ele não vai conseguir fazer, você também não vai se comprometer nessa situação, até porque você tem muitas responsabilidades, mas você veja o que é possível fazer, mediante essas belas experiências que os professores já relataram aí. Esse é um aspecto muito importante que eu gostaria era importante que a gente debatesse nessa TPC, por conta de poder compartilhar mesmo essas experiências, né? Todo esse conhecimento que vocês têm. Eu, por exemplo, se eu tivesse ministrando uma aula, com certeza teria dificuldade em questão, por exemplo, das ginásticas de condicionamento físico. Talvez conversar com professores que conhecem bastante nesse sentido, que sabem de treinamento, e a gente vai compartilhando e vai se ajudando. Posso prosseguir, Paula? Quer ler mais alguma coisa? Sim, André, pode prosseguir. Então, em relação a essa situação, professores, nós estamos aí já finalizando o segundo bimestre, não da maneira que queríamos, né? Queríamos estar trabalhando ali junto com o nosso aluno, parte prática, no momento já dos jogos escolares. Então, mediante aquilo que a gente já conversou na TPC passada e nessa daqui, relembrar vocês alguns instrumentos que vocês mesmos falaram sobre de acompanhamento e avaliação, que é a rubrica, acho que até a Carla comentou na TPC passada, você utilizar a rubrica, por exemplo, com figurinhas, emotion, né, rostinhos lá, é um instrumento que você pode usar, você não necessariamente tem que usar, mas você pode usar, tem um material no blog que você pode utilizar nas suas aulas ou para você acompanhar essas atividades. O registro que o aluno faz, os alunos desconectados. André, estou com uma dificuldade, cara. O aluno não está entregando a atividade escrita que eu pedi para eles, os alunos desconectados.
Eu sei que o trabalho é árduo, mas você está fazendo o seu trabalho. Você está planejando, você está elaborando, você está indo atrás, você está se preocupando e você está criando, tirando o coelho da cartola para atingir todos esses alunos. Mais para frente eu vou fazer eu trouxe uma frase para refletir sobre o trabalho de vocês nesse período. É um trabalho de muito valor, então você está fazendo a sua parte. Esse é um aspecto que você pode também levar em consideração, os registros. O feedback é importante, alguns professores têm feito isso, principalmente com os alunos conectados. Às vezes o aluno desconectado ele vai receber o feedback numa outra oportunidade, que ele for retirar uma outra atividade na escola ou nas aulas presenciais, um apanhado geral. É importante isso, né? Tentar encurtar essa distância que temos agora, esse isolamento. Alguns professores falaram da questão do engajamento, até a própria Michele comentou agora também, se o aluno não quer dançar, tem vergonha, mas ele se engaja, ele participa de uma outra forma na atividade. Foi um aspecto importante que os professores mencionaram, né? E aí alguns professores têm utilizado o Classroom para fazer a sua avaliação, para fazer o seu acompanhamento. Outros professores têm usado o Google Forms. Na semana passada, duas ATPCs, nós já trabalhamos a ATPC de linguagens, um tutorial rápido. Na semana passada, entramos um pouquinho mais no assunto. E ontem teve uma OT, né, uma orientação técnica, sobre o formulário Google com os PCNPs de tecnologia. Ela está gravada lá no YouTube, no canal da Diretoria de Ensino, e é muito legal se você quiser conhecer um pouco mais dessa ferramenta, né? Alguns professores têm utilizado as mídias sociais, o que não é uma imposição, você pode usar ou não, mediante as particularidades que vivemos no momento, e também a questão dos próprios registros, o professor corrigindo essas atividades e dando a devolutiva para o aluno. Então, relembramos aqui alguns aspectos que vocês mesmos mencionaram nas boas práticas e sugestões e compartilhamento de ideias, certo? Para prosseguirmos e entrarmos na construção do roteiro propriamente dito, eu trouxe duas situações. A primeira, essas imagens que nós podemos observar na TPC de hoje, gostaria que o pessoal comentasse no bate-papo, rapidamente, alguma impressão que tem em relação a essas imagens, alguma coisa que queira falar em relação a essas imagens. Gostaria de comentar alguma coisa? Paula? Ainda ninguém, André. Tá, vamos aguardar mais um pouquinho, senão se alguém quiser pedir a palavra também, falar rapidamente. Eu trouxe essas imagens aí para a gente fazer uma reflexão, né, de momentos que estamos vivendo, né, esse período aí já desde final de março até agora, né, algumas particularidades. Posso seguir, Paulinha? Pode falar? Pode falar, fica à vontade. Eu sei lá, realmente é o reflexo dessa questão do isolamento, do isolamento social, né? As mudanças que nós temos que tivemos que fazer, né? Por exemplo, o primeiro é você estar lá estudando, mas preocupado com o mundo todo, sei lá, eu estou tentando ver na imagem, né? O mundo todo com esses problemas aí da pandemia. A segunda, muito claro, né? Você usando as tecnologias aí para fazer essas compras no lugar de você estar no supermercado, né? E isso mais claro, e inclusive tem efetivado pessoas que eu conheço que trabalham com e-commerce, já que as vendas se alavancaram em relação a isso, né? Então a gente teve que ter essa mudança, que eu acho que ainda vai permanecer, quem gostou acaba permanecendo. E a última aí, né, de você usar o quê? A televisão, sei lá, as redes sociais aí,
a tecnologia para você se exercitar. Então, assim, é você se adaptando no momento que nós estamos vivendo. Essa é uma questão de adaptação, de mudanças de hábitos, né? Muito importante. Exatamente. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Osirlei, de professores, uma imagem que me chamou muita atenção, porque eu particularmente vivo isso, né? Eu senti, não que senti na pele, né? Mas fiz uma reflexão muito grande. Nós vivemos num mundo que a gente acha que estamos imersos, né? Que estamos participativos na questão das tecnologias. E muitas vezes a tecnologia ela só nos dá acesso para consumir alguma coisa. Mas será que a tecnologia, por exemplo, ela faz parte do meu trabalho? Ou eu posso utilizar ela como uma ferramenta, por exemplo, para formação continuada, para desenvolvimento profissional, para utilizar no meu trabalho? Lógico que depende de muitas coisas. Então, é uma figura que me chamou bastante atenção e eu fiz uma reflexão muito particular nesse momento, né? Que muitas vezes eu, por exemplo, só tinha acesso a bens de serviço, a consumo, mas será que eu realmente utilizo a tecnologia no meu dia a dia? E quando eu preciso utilizar a tecnologia, será que eu consigo? Será que eu preciso aprender um pouco mais? Né? Foi uma questão que me fez refletir muito. E as outras imagens aqui são momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Certo? Estamos voltando, né, André? Estamos voltando à época da Jane Fonda, na década de 70, 80, que tinha aquelas fitas de videocassete, na espaço da atividade aeróbica, ali, da ginástica aeróbica. Então, estamos voltando neste momento. Por intermédio da tecnologia, o aluno na casa dele correndo risco, né? Correndo risco de uma lesão ou alguma coisa, e a aula disponibilizada via vídeo. Com certeza. Na próxima imagem aqui, muito importante, na próxima imagem é o meu recado para o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e para todos aqueles que têm uma carreira já para terminar, próximos da aposentadoria, assim, não quero falar nomes, mas, por exemplo, Cláudia Bravo, outros que estão começando a carreira, como eu, né, tem toda uma vida adulta aí pela frente, né, então vamos englobar todos, estou brincando, Cláudia, todos que de alguma forma contribuíram para que o nosso país e a nossa educação fosse melhor a cada dia. Então deixo essa frase para vocês aqui, desse historiador que trabalhou na Harvard. Um professor sempre afeta a eternidade, ele nunca saberá onde a sua influência termina. O trabalho de vocês é um trabalho que ficará por gerações. Às vezes você pode ficar desmotivado, não acreditar, achar dificuldades no seu dia a dia, mas seu trabalho é muito digno, muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Na nossa próxima atividade, o roteiro de estudos aqui, que eu fiz? Eu peguei o caderno do aluno, esse que recentemente a gente teve acesso, os links estão disponíveis aí nas redes sociais, e eu peguei uma unidade temática da 3ª série do ensino médio, que é a dança e o objeto de conhecimento samba. Fui atrás da planilha que tinha as habilidades essenciais do bimestre, então aqui está as habilidades essenciais do bimestre, e a habilidade que eu peguei no caderno do aluno. Lá tem uma parte que fala: o aluno deverá ser capaz de identificar os diferentes tipos de instrumentos utilizados na percussão em uma roda de samba. Então, o que acontece? Essas duas habilidades aqui são habilidades essenciais, aquelas que vêm para o professor trabalhar nesse período, prioritariamente. Aqui estão os elementos essenciais do seu roteiro de estudos. E eu fiz um roteiro de estudos lá, simples, não tive a colaboração nem o conhecimento de vocês. Qual é o meu objetivo agora? Eu vou mostrar como é que o tema, a unidade temática, está no caderno do aluno, vou mostrar como é que eu fiz, e no final a gente faz apontamentos e sugestões. Com certeza você vai ter ideias melhores do que eu tive e vai poder entender um pouco mais desses roteiros de estudos.
Aí, Paulo, eu vou trocar a tela aqui e vou apresentar o caderno do aluno para os professores. Tá aparecendo? Sim. Tá. Vai subindo, porque assim, embaixo tem a imagem das pessoas que estão participando, né? Então você vai ter que ir. Eu só não estou conseguindo passar aqui. Mas tá subindo aqui, viu? Tá, é que eu não estou achando a barra de rolagem aqui. E tá lá na frente, lá, rapaz. Só um minutinho. É que se eu passar página por página, a gente vai demorar muito, né? Então eu... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa barra para cá. Parou de compartilhar aí, Paula? Sim. Eu vou tentar compartilhar de novo aqui para mostrar para os professores como que a atividade está no caderno, senão eu vou ter que passar página por página, está lá na página 117, eu não estou conseguindo passar aqui, ó. Vou diminuir aqui. Não aparece a barra aqui para mim. Paulinha, se você quiser ler mais alguma contribuição aí no chat aí... Ah, eu consegui. Então vamos lá, professores. Está aparecendo aí, Paula? Sim, André. Então, se você puder só... tem como aumentar? Vou aumentar um pouquinho, então. Vou aumentar para 150. Peço desculpas aí pelo atraso. Então, é o seguinte. Essa é a unidade temática, né? Essa é o caderno do aluno, terceira série do ensino médio. Então, ele traz aqui, como introdução, ele traz quais são as unidades temáticas que serão trabalhadas. Você viu aqui que ele colocou aqui, ó, identificar os diferentes tipos de instrumentos utilizados na percussão em um samba de roda. Então, é dança, nós vamos trabalhar como objeto de conhecimento o samba de roda. É o samba, né, e mais especificamente lá o samba de roda durante as atividades. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele trouxe. Ó. Então, ele dá mais alguns detalhes sobre a unidade temática e ele traz um primeiro texto introdutório e depois ele pede que o aluno utilize revistas, internet, jornais e livros para fazer a pesquisa em cima dos 12 estilos de samba. Então, todos os estilos de samba, ele vai fazer a pesquisa. Tudo bem? No segundo texto, foi comentado por vocês semana passada, que ele também traz dicas de vídeos, ele traz um outro texto que vai falar sobre o samba de roda, e aqui ele já dá uma comanda, ó, uma atividade, que é para pedir que o aluno ouça a melodia, a batida, ouça alguns tipos de samba e verifique do que tratavam as letras e as histórias que traziam. E isso daqui vai servir de suporte para uma próxima atividade. Então, até agora, 2 atividades, certo? Na terceira atividade,
ele trouxe para mergulharmos, aprofundarmos o conhecimento, né? Para você criar uma letra, para você criar uma música, né? Expressando as sensações, né? Da temática trabalhada até aqui, e você registrar no seu caderno. Tudo bem até aqui? Na quarta atividade, ele vai dar aquela proposta que a gente estava discutindo até agora mesmo. O Alex citou, a Michele também conversou sobre, que é o quê? Você dividir em grupos, utilizar o samba que você escreveu e você montar bloco de carnaval, customizar abadá, criar uma marchinha, utilizar o samba que você já criou e utilizando instrumentos característicos do samba que você pode confeccionar. Você vai explorar o que a dança te oferece. Logo em seguida, antes da próxima unidade temática, ele traz o quê? Ele traz uma atividade do que eu aprendi para que o aluno registre no seu caderno. Em cima disso, eu montei um roteiro de estudos, nós vamos discutir sobre ele e ver se dá para acrescentar alguma coisa ou algumas situações. Certo? Bem objetivamente. Voltou no roteiro, Paula? Sim, André. Então, as duas habilidades essenciais no roteiro. Eu coloquei como atividade 1. Coloquei aqui, olá estudante, tudo bem? Espero que sim. Para realizar a primeira atividade, leia os textos e analise as imagens abaixo. Você pode perceber que eu coloquei aqui, atividade 1, vai dar samba, para você ver que eu retirei esse texto do caderno do aluno. Então, o primeiro texto eu retirei de lá. O segundo texto eu tirei da atividade 2, estou explicando como é que eu fiz, tá? Vai ter erro aqui, porque você tem experiência, tem conhecimento para ajustar. Mas na atividade 2, eu peguei o texto da atividade 2, tirei uma parte que falava a atividade que ele tinha que fazer e acrescentei algumas imagens. Tomei cuidado para fazer a citação, não que esse material seja amplamente circulado, mas coloquei a citação do site. Se você for no Google e lá em ferramentas de imagem e clicar lá num dos ícones lá, com direitos de uso, alguma coisa assim, você vai ter acesso só às imagens que podem ser citadas. Lógico que o número diminui, mas você pode utilizar essas imagens. Mas aqui a gente colocou a citação do site que pode servir, inclusive, para a pesquisa desse tema. E aí vem a atividade 1 em cima da leitura dos dois textos, retirados do caderno, e as imagens que eu coloquei. Então, depois de ler o texto e observar as imagens do seu roteiro de estudos, responda as perguntas abaixo. Você também pode pesquisar em revistas, jornais ou livros, além de entrevistar pessoas da sua família. Eu coloquei 3 questões, pensando no que a professora Jânia tinha comentado da TPC passado. Uma questão de um jeito, outra de outro jeito. Aqui eu pensei em questões que ele possa descrever e ter que fazer a leitura do texto. A primeira, registre no seu caderno o que achou de mais importante sobre o samba e sua história. A segunda pergunta, existem vários estilos de samba, entre eles samba de roda, samba de break, bossa nova, entre outros. Cite mais alguns estilos de samba. Eu não aprofundei na pesquisa. Pode ser que tenha falhado nesse sentido. Descreva as principais características do samba de roda. Você pode desenhar ou colar imagens dos instrumentos e ou dos principais gestos e movimentos. Eu não fiquei preso único exclusivamente nos instrumentos do samba de roda. Eu pedi características do samba de roda. E aí, utilizando ferramentas de feedback, como desenho, colar imagens de gestos ou movimentos. Tudo bem? Essa é a primeira atividade. Utilizei textos de 2 atividades lá. Na terceira atividade, eu usei o próprio nome do caderno do aluno, coloquei como atividade 2 e dei uma dinâmica diferente, que pode ser válida ou não. Você que vai dar um feedback aí. Agora que já mergulhamos nesse universo,
Utilize rádio, TV, aparelhos de som e ouça vários tipos de samba. Preste atenção na melodia, na batida e nas letras. Registre no seu caderno algum trecho da letra de um samba que você mais gostou. Ao invés de produzir o samba, ele produzir, eu pedi que ele anotasse um trecho. Pode ser que a minha estratégia não seja adequada, nós vamos discutir daqui a pouco. E na terceira atividade, experimente, utilizando a mesma nomenclatura. Lembre-se lá que tinham 4 atividades no caderno do aluno. A primeira, muito grande, porque tinha que pesquisar os vários estilos. Nós vamos concluir o que a gente pode fazer. Experimente. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o samba, que tal experimentar as várias possibilidades que ele nos apresenta? Utilize rádio, TV, aparelhos de som e ouça vários tipos de samba, tentando dançar no ritmo da música. Caso desejar, convide alguém da sua família para dançar. Você pode bater palmas, que é uma característica do samba de roda, ou improvisar batuques com objetos que simulam os instrumentos característicos do samba. Aproveite as inúmeras possibilidades que o samba oferece. E aí eu termino. Eu não fiz o que você aprendeu, o que eu aprendi, desculpa, e eu aglutinei de 4 para 3 atividades e tornei elas mais simples. Nós vamos para sugestões, interação no chat, no bate-papo, em que você vai fazer, caso você queira, né? Você vai fazer alguns apontamentos de sugestões para melhorar esse roteiro aqui. Tudo bem? Ou se quiser pedir a palavra também, qual que é a opinião, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia tornar o roteiro mais atrativo, mais interessante. André, está faltando alguns aspectos da pesquisa, você tem que intensificar um pouquinho mais. O texto está pouco profundo. Para ele pesquisar, precisa de um texto um pouquinho mais complexo. O que vocês pensam sobre isso? Paulo, alguém comentou no chat alguma coisa? Alguém quer... A professora Elaine colocou, essa atividade é para os conectados? É uma atividade para os desconectados, Pro. Você pode ver que eu utilizei, foco é nos desconectados. Porque eu utilizei aqui, por exemplo, rádio, TV, aparelhos de som. Eu não fiz menção a nenhuma mídia social ou nenhum aplicativo, por exemplo, que exija Wi-Fi ou exija internet. O professor Alex colocou que para os conectados poderíamos trabalhar com vídeos. Para os conectados poderia trabalhar com conectados, vídeos, né? Isso. Muito bom, importante. Em relação à situação de aprendizagem, o que vocês pensam do texto? Olha, a professora Michele colocou, eu adicionaria uma chuva de ideias sobre o tema antes de apresentar as situações escritas no caderno. Então, vou voltar aqui, ó. Então, antes da atividade 1, na atividade 1, por exemplo, seria uma chuva de ideias, um levantamento de conhecimento sobre o que ele sabe do tema. É isso, né? Isso. Tá. Professora Alice pensa que é muito extenso para quem não tem o professor para orientá-los. Ela achou muito extenso a atividade. Tá. Lembrando, professora, que são alunos de 3º ano do ensino médio, né? Lembrando também, Paula, foi importante a professora mencionar isso, que semana passada alguns professores falaram da extensão do roteiro, mas semana passada nós conversamos que aquilo lá eram sugestões e que você iria adequar à sua realidade. O número de aulas, inclusive. Esse aqui, mesma coisa. André, 2 aulas ele consegue fazer isso. André, 2 aulas ele não consegue, vou ter que aprimorar. Então, até agora tivemos algumas ideias aí. A Michele falou da chuva de ideias, levantamento de conhecimentos prévios antes da parte escrita. O Alex falou que se fosse pensar nos conectados,
poderia explorar vídeos. A professora Alice comentou que muitas vezes tem que ser mais objetivo, um pouquinho menor a situação de aprendizagem ou a unidade temática em cima desse roteiro. Alguém quer fazer uso da palavra, quer comentar alguma coisa? Isso, professor Wilkins, eu acho que é assim que se pronuncia. Wilkins. Tá. Ele pensa que essa aula podia ser fracionada, já que os alunos acompanham as aulas do centro de mídias, e aí uma aula complementaria a outra. Muito bom. Se algum professor quiser fazer menção aqui, ó, aqui eu pedi que ele tentasse. Como seria esse feedback aqui? Você acrescentaria um que eu aprendi aqui nesse roteiro? Ou pararia por aqui? E só o Celcinho, o professor Celso, falou que ele achou muito bom esse roteiro que você fez, tendo em vista que tem que haver na educação física, sim, o ato da leitura, da interpretação, né? Que isso requer muito esforço. Tá. A professora Zirleide complementou aqui que o fracionamento vai depender de cada realidade, né? Conhecendo o seu aluno, a turma. Uhum. Sim, com certeza. Se algum professor quiser, tem mais alguma coisa para acrescentar nesse roteiro? Tem. A professora Elaine disse que adicionaria uma pergunta final de como foi a sua experiência, né? De como foi a experiência do aluno. Muito bom. Aqui você vê que eu terminei a atividade 3 aqui, sugeri que ele dançasse, mas eu, por exemplo, já falei aqui, eu já cometi um erro aqui porque eu não tive um feedback dele dessa atividade. Então a professora Elaine ela sugeriu uma pergunta nessa atividade 3. A Zirleide falou da especificidade de cada turma, de cada realidade, o Wilkins pensou em fracionar e utilizar também o centro de mídias. Eu acho que as duas professoras colocaram pontos que, para mim, né, eu penso que são fundamentais em qualquer aula, que primeiro é você causar uma reflexão, um desconforto ali no aluno, né, uma interação, essa reflexão, e depois você ter o feedback do aluno, né, para saber se aquilo mesmo foi aprendido por eles, né? É muito importante isso. Então, por exemplo, nesse roteiro que eu preparei aqui, as professoras já falaram de acrescentar o que a Paula acabou de falar, o início, uma situação no início e uma no final, desse roteiro de estudos aqui. Em relação a isso, mais alguém quer comentar? Tem mais alguma participação, Paulinha? A professora Michele colocou: gosto de apresentar trechos e incentivar a produção de um documentário sobre o samba, 3 estilos, por exemplo. Isso. A Michele já falou no aprofundamento. A Michele já falou no aprofundamento da pesquisa. A minha pesquisa aqui ela foi mais simples. Eu só pedi que eles lessem aqui os 2 textos, respondessem as perguntas, não aprofundamos nos estilos do samba. A Michele já sugere, que é importante também, um aprofundamento no estilo. Nos estilos. A professora Elaine colocou aqui que é importante também o levantamento de conhecimentos prévios. Muito bom. O que é importante aqui é que a partir do momento que eu dei uma enxugada nesse roteiro, me baseando no caderno do aluno, os professores apontaram fragilidades nesse roteiro de estudo. Então, os próprios professores estão apontando fragilidades que podem ser sanadas eu completando esse roteiro de estudos, esse aqui especificamente, para que ele fique o quê? melhor organizado e consiga interferir positivamente
na aprendizagem dos alunos, pensando nas habilidades prioritárias que são relacionadas ao samba. Então, muito importante a participação. André, professor Oswaldo, eu não sei se ele está perguntando para todos os professores ou especificamente para você. Em relação à avaliação, como você procederia? Em relação à avaliação, no caderno do aluno, ele tem o que eu aprendi no caderno do aluno, que pode ser um instrumento avaliativo, o próprio roteiro de estudos, registros do aluno, pode servir como componente para a avaliação desse aluno. O que a Michele citou da produção, das pesquisas, de separar por grupos e cada grupo pesquisar, o engajamento nessas pesquisas, pode servir também para a avaliação. Algum professor, se quiser comentar? A professora Valéria aqui, eu vou ler, professora, perdão, passou mesmo o seu comentário. A professora Valéria colocou aqui que pode ser pedido, né, para os alunos fazer um sambinha, cada aluno usando um instrumento caseiro. Muito às bom. vezes esse instrumento caseiro vai ser um balde, né? Um batuque. Às vezes o aluno ali não vai ter, mas algo que reproduza o som de um instrumento ali. Isso numa aula que a gente está tendo com uma aula remota, né? Fazer o grupinho, eu sugeri um sambinha para eles e cada um com um instrumento improvisado fazer esse sambinha, também seria legal. Certo, professora, muito bem. Muito bem. Vocês podem verificar nesse roteiro que eu não pedi que eles elaborassem o samba deles, cada aluno. Eu pedi que eles transcrevessem um trecho de um samba que eles tivessem gostado mais. Mas você pode explorar. Eu sei que tem professores que fazem isso. É importante essa troca de ideias para entender que esse roteiro precisa ser melhorado mediante a especificidade da escola e de cada aluno de vocês. Por isso essa sugestão tão rica. Se algum professor quiser comentar mais alguma coisa... Podem abrir os microfones, professor. Quiser fazer uma fala rápida em relação a isso? Isso. Posso prosseguir, Paula? Sim, pode, André. Então, essas sugestões são importantes. Mais uma vez, agradecendo. O roteiro não é acabado em si mesmo, ele não foi finalizado. O roteiro ele foi uma proposta que vocês colocaram ideias relevantes para deixar esse roteiro mais completo possível. Às vezes, a gente tem um receio de mandar muita atividade para os alunos, e realmente é uma preocupação de vocês por conta desse período, mas essas ideias, essas sugestões, esse compartilhamento deixa o roteiro de vocês mais completo, pensando em contemplar as habilidades para essa unidade temática. Como sugestão para vocês, eu deixo aqui alguns sites para pesquisa. Nas próprias imagens que eu utilizei nesse roteiro de estudos, você tem acesso a sites que você pode utilizar para realizar os seus roteiros de estudos e completar o roteiro de estudo nessa unidade temática. E nesses outros sites aqui, você tem não só temas relacionados à terceira série do ensino médio, mas de outras séries do ensino fundamental e do ensino médio. Tudo bem? Então, eu acho que é importante a gente compartilhar isso e poder usar isso a nosso favor. Às vezes a ideia de um professor, a sugestão de um professor, ou a vivência que um professor teve com a turma dele, pode me ajudar a eu desenvolver meus roteiros e minhas atividades com as minhas turmas. Às vezes não dá. O Alex pensou, por exemplo, em atividades para alunos conectados. Os outros professores, por exemplo, pensaram em atividades que pudessem completar esse roteiro de estudos para os alunos desconectados. Chuva de ideias, como levantamento de conhecimentos prévios, finalizar com uma avaliação daquilo que ele vivenciou na prática, na dança,
do samba, e eu acho que ficou bastante importante. Eu encerro a minha projeção de imagem aqui, vou parar de compartilhar e agradeço imensamente esse momento que eu tive para compartilhar ideias com vocês, sugestões, e agradecer o trabalho, a consideração que vocês têm com o aprendizado dos alunos e com o trabalho da diretoria de ensino com a educação física. Eu reservo uns minutinhos finais aí para que algum professor, se quiser comentar alguma coisa, fechar a sua contribuição, se quiser falar mais alguma coisa no bate-papo. A Paula, se quiser comentar mais alguma coisa, para a gente poder fechar e agradecer a contribuição de todos vocês. A partir do encerramento da PPC, nós vamos abrir para um formulário online, onde vocês não podem esquecer de responder, certo? É importante para colocar lá suas ideias, achar colocar o que você pensa que pode melhorar e também confirmar a sua presença. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uso da palavra? André, os professores agradecendo, que estão relatando aqui que a interação foi muito produtiva, né? A troca de boas práticas aí, troca de ideias, isso sempre enriquece o nosso trabalho, né? As nossas ações com os nossos alunos. Sim. Eu que tenho que agradecer você e a todos os professores. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não tem a noção de quanto um colega pode contribuir com a nossa formação. Eu me lembro que quando eu comecei minha carreira, lá em 2006, quantas pessoas passaram pela minha escola e pela minha carreira, que a gente pôde aprender um pouco mais com essas pessoas, né? Principalmente nesse período, é um período de muita reflexão, de muito aprendizado, de muita dificuldade, mas eu espero que a gente supere isso, certo? Professor Haroldo também deixou aqui a indicação de uma leitura, depois se os professores, né, quiserem fazer essa leitura para enriquecer nossa formação, sim, será de muita valia. Não, mais uma vez lembrando que o roteiro que eu preparei, ele foi um roteiro que eu desenvolvi sem a ajuda da Paulinha e sem a ajuda de vocês. Com certeza, se eu tivesse a ajuda de vocês, meu roteiro seria melhor, certo? Então vocês, quando pegar esse roteiro para poder trabalhar, pensem na realidade de vocês e no que os colegas de vocês contribuíram, para ele ficar mais completo e mais efetivo para a aprendizagem. Tudo bem? Da próxima vez eu vou construir com vocês e depois eu venho aqui e apresento. Aí vai ficar mais fácil, com certeza. Certo? E vá atrás dos professores aí. Os professores aí atrás que tem muito conhecimento sobre treinamento físico, ginástica. Eu já vi vários professores que desenvolvem dança, roda de samba. Eu me lembro de uma vez, umas fotos que não sei se foi a Zirleite que fez uma roda de samba com os alunos lá no Omar Barreto. Então o pessoal trabalha muito bem esses temas, né? Então, pessoal, só tenho a agradecer mesmo do fundo do coração e desejar para vocês aí um segundo semestre melhor que a gente tenha. Lembrando que semana que vem, se não me engano, né, Paula, nós temos mais um encontro, né? Isso, nós temos. Mais um encontro, então vamos pensar aí. Tem uma professora Alice aí, fez um comentário de batidas aí, algumas sugestões. Tudo bem? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dar um oi? Quer aparecer aí na gravação? Então tá bom. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deus abençoe. Não esqueçam de preencher o formulário, porque é muito importante para a presença de vocês e também as contribuições, né, que vocês e a avaliação de vocês em relação à TPC. Muito obrigado e boa tarde para vocês.